Fala, meus amigos investidores, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos aí um pouco mais de uma semana de canal ativo e estou gostando muito do empenho de cada um de vocês, está contribuindo com o canal, está divulgando, meus familiares, muito obrigado a cada um de vocês de uma forma especial e a todos que têm assistido, têm curtido, têm comentado. Isso é muito relevante para que a gente cresça esse canal de comunicação, esse canal de conhecimento. Então, gente, já vamos aproveitar e já puxar a vinheta e começar o nosso vídeo de hoje. Eu vou apresentar a vocês hoje uma ferramenta muito bacana, tá? Chamada Power BI. Eu vejo ela como uma extensão do Excel, onde ela gera indicadores muito melhor através de bancos de dados. Ela não se limita a um banco de dados do Excel. Você tem como pegar outros bancos de dados para gerar indicadores. O que é que eu faço? Eu modelei ela para que ela me dê parâmetros relevantes para investir. Eu lembro que no primeiro vídeo eu peguei os indicadores da B3 e mostrei lá todo o histórico desde novembro de 2022, mas só que esse período eu utilizei verba do meu casamento e fui testando lá na bolsa de valores, comprando, vendendo, recebendo dividendos. Aquele período ali foi mais como um teste, fui buscando conhecimento, assisti muito vídeo no YouTube e fui testando. Então no Power BI eu eliminei todo esse período que foi minha fase de teste, onde teve muita entrada e retirada de recursos, tá um pouco bagunçado, por assim dizer, que eu ia gerenciando conforme a minha necessidade. Agora que a gente quer montar uma carteira e construir juntos uma carteira a longo prazo, eu não vou ficar mais mexendo, então não tem mais relevância eu ter todas aquelas informações salvas no meu indicador. Então eu eliminei essas informações. Todos os dados que eu utilizo no meu indicador eu puxo do relatório que a B3 disponibiliza, né? Faço o filtro do período e com base nisso eu jogo no meu Excel, que é a base de dados, meu Power BI. Vamos agora para o aplicativo para estar explicando melhor como é que funciona cada indicador. Bom, pessoal, nessa primeira aba eu tenho a visão geral dos meus indicadores. Ele na parte superior direita indica quanto que eu apliquei na bolsa de valores, sendo que na minha carteira atual obviamente está com valor maior devido à rentabilidade que eu tive na minha carteira. Puxando aqui novamente ao indicador, a gente tem o valor realmente aplicado por mim, onde nesse primeiro indicador aqui do lado esquerdo superior eu tenho aqui dividido quanto que eu já comprei, quanto que eu já apliquei e o quanto que eu recebi de dividendos ao longo do tempo. Eu apresentei no primeiro vídeo um histórico de aplicação e também de recebimento de dividendos desde novembro de 2022. Aquele histórico ali foi quando eu comecei na bolsa de valores, que eu comecei com parte do capital que eu utilizei para o meu casamento. Então eu me casei em fevereiro de 2024, então eu limpei todo aquele histórico que eu tinha retroativo, já que eu praticamente tirei tudo da bolsa de valores quando eu me casei. Então eu tirei todos aqueles históricos e deixei um marco zero agora, a partir desse ano, após o meu casamento. Então, voltando aqui ao indicador, nós temos o valor aplicado e o valor de dividendos recebidos, um gráfico pizza com a proporção do que eu tenho em fundos imobiliários, que é FI, a sigla, ações e BDRs, que são ações em empresas estrangeiras. Vamos lá. Olha como é bem intuitivo o Power BI, gente, é fantástico. Bom, se eu clicar aqui em fundos imobiliários, por exemplo, esses indicadores que estão destacados dá referência aos fundos imobiliários, no qual eu destaquei. Vou pegar um exemplo aqui de um que não se enquadra em fundo imobiliário, Banco do Brasil. Tá vendo que a cor tá um pouco mais opaca? Então não condiz com o que eu cliquei, né? E sim os que estão realmente com as cores destacadas. Esse verde claro aqui representa o seguinte: a quantidade em reais que eu tenho aplicado nesse fundo. Vamos pegar aqui o XPCA11. Eu tenho R$ 1.252 aplicado nele. E essa cor mais escura aqui quer dizer o seguinte: é a quantidade de cotas que eu tenho naquele ativo. Assim se replica para os demais. RZEG11, eu tenho R$ 374,31. Se você pôr o mouse em cima, ele dá até um detalhamento do que eu realmente tenho. E tenho 79 cotas desse fundo imobiliário. Agora vamos puxar o exemplo aqui para ação. A ação aqui já deu ressalto para o Banco do Brasil, né? Que compõe a minha carteira. Eu tenho R$ 489,45 aplicado nele, sendo que esse valor está aplicado em 17 cotas. Veja só o quanto que é bacana essa visão aqui.
Isso aqui me norteia o seguinte: eu preciso equalizar a minha carteira. Eu não posso ter R$ 1.252 em um fundo imobiliário, sendo que o XP LG11 eu tenho só 230, está desproporcional os valores. Então eu preciso equalizar, esse indicador já me diz isso. Aí vocês me perguntam, pô, Léo, por que o seu indicador então não está atualizado? Porque tem essa discrepância de valor aplicado de um fundo imobiliário para outro. Veja só, atualmente eu apliquei aproximadamente R$ 5.800, como está dizendo aí o indicador. É um valor muito baixo para eu conseguir equalizar todos os indicadores. Eu fui comprando por oportunidade, o XPCA 11 mesmo estava descontado, eu comprei. Mas à medida que eu for aumentando o valor patrimonial da minha carteira, isso tem que ser equalizado. Tá assim porque está muito no início, o volume aplicado é muito pouco. Então é um pouco complicado equalizar, mas dá. A gente vai estar comprando as cotas mediante ao preço que ela custa e também a disparidade entre os demais títulos que eu possuo. Então esse é o nosso objetivo lá para os próximos meses. Essa primeira aba aqui está explicado. Já na segunda aba, eu tenho aqui o valor que eu recebi de dividendo para cada título e a quantidade de cotas que eu tenho desses títulos. Por exemplo, vamos pegar o XPCA 11 novamente. XPCA 11, eu já recebi R$ 37,80 desse fundo imobiliário, sendo que eu tenho um acumulado de 140 cotas desse fundo. E isso aqui valida o que eu tenho aqui, ó. Aqui é valor aplicado e valor de quantidade de cotas. Aqui é valor recebido e a quantidade de cotas que eu tenho. Então, um indicador se conversa com o outro. Esse padrão se aplica para os demais. Eu posso também ver individualmente cada mês, por exemplo, ó. Fevereiro, o que é que eu recebi? Eu recebi 7,77 de MCHF 11, BTRA 11 eu recebi 10,60. Eu consigo ver o detalhamento por mês. Vou pegar um outro exemplo aqui que foi o detalhamento do segundo vídeo, né? Que eu mostrei um pouco dos dividendos que eu recebi. Por exemplo, eu cliquei aqui, ó, julho de 2024. Aí aqui tem o detalhamento de quanto que eu recebi por fundo e a quantidade de cotas que eu tenho. Muito massa isso aqui, muito bacana. E no lado superior direito, eu tenho o detalhamento de ganhos por trimestre. Como eu comecei esse indicador para ver a partir desse ano, né? Tirei o histórico de 2022 e estou vendo desse ano. Eu coloquei esse indicador aqui dividido por trimestre, mas depois ele vai se tornar anual. Eu quero ver quanto é que eu estou aplicando ao longo dos anos. Então, aqui o primeiro trimestre desse ano, né, equivale a 26,48% do que eu já recebi nesse ano, que totaliza R$ 58,96. Então ele pega aqui, ó, os ganhos de janeiro, fevereiro e de março, e ele me diz a proporção, tá vendo? 26,43%, muito bom. Segundo trimestre, ele já divide aqui também para mim, ó, automaticamente. Abril, maio e junho desse ano, já recebi R$ 113,60. O terceiro trimestre a gente só tem apenas o histórico de julho, né? Falta agosto e setembro. À medida que eu for recebendo dividendos nos próximos meses, ele vai somar indicadores aqui também. Detalhe, esse banco de dados eu pego direto da B3. Eu puxo o relatório em Excel, coloco no meu banco de dados que está limitado às informações desse Power BI e assim eu clico em atualizar aqui e os dados já carrega para mim. E por fim, eu tenho uma outra aba aqui que me diz o seguinte: a quantidade de investimento que eu estou colocando. Por exemplo, março desse ano eu coloquei R$ 2.446,07. Eu apliquei esse valor. Já em abril foi menos, foi R$ 549,82. Esse indicador aqui é um outro que eu preciso equalizar. Eu não posso ter um mês aplicando um valor expressivo e outro mês baixo, outro mês alto, mês baixo, não. Eu preciso equalizar esses indicadores para ter minha meta ali, ó. Qual é a minha meta? Não, minha meta é X reais por mês. Eu preciso bater aquela meta de aplicação, mas se exceder, que não exceda também muito, a não ser que eu aumente a minha meta mensal e tente bater essa meta todos os meses. Esse indicador também é dessa forma. Por exemplo, eu vou pegar aqui R$ 500,50 que eu apliquei em julho. Ele me diz aqui, ó, eu apliquei todo esse recurso no Vigir 11, comprando 50 cotas. Então, ó, eu tinha 15 cotas
e comprei mais 50 no mês passado desse aqui. Pô, Léo, por que você comprou só em um? Primeiro que o valor não era expressivo, né? Se fosse 5 mil reais, obviamente eu não ia comprar todo no Vigir 11. Esse fundo tá pagando muito bem os dividendos, tá pagando bem mensalmente. E ele estava no valor descontado, vi como oportunidade e comprei ele. Esse foi o valor que eu apliquei no mês passado, mas eu posso ver o que eu tenho aplicado nos meses retroativos. Como por exemplo, em junho eu comprei Vigir 11 novamente, 149,85, foi quando eu comecei a aplicar nesse fundo. Eu apliquei também no Tegar 11, eu apliquei R$ 244,71, comprando 2 cotas desse fundo. Basicamente, o Power BI que eu tenho dos meus investimentos é esse. Eu ainda vou estar dando uma analisada numa possível melhoria para ele, mas a priori essas são as informações que vão se manter, talvez mexer em layout, um detalhe ou outro, talvez uma informação a mais que eu veja que agregue na análise do meu indicador, mas basicamente é esse. Eu espero que esse BI tenha aberto os olhos de vocês a quesito organização financeira. Eu vi a necessidade de criar o BI justamente para eu ter uma visão ampla e organizada de como está a minha carteira, não apenas baseando no indicador lá da B3 ou do investidor 10 que eu preencho atualmente manualmente, né? Eu quero ter realmente o detalhamento feito por mim. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta, né? Para quem não conhece, pesquisem mais sobre esse programa. É muito bom, ele é gratuito, dá para você brincar aí bastante com os gráficos. Então eu espero que esse vídeo tenha agregado de uma certa forma a vocês. Nos próximos vídeos a gente vai estar utilizando ele, né? Quando eu for comprar uma cota, uma ação, eu vou estar utilizando esse material, um direcionador do que fazer. Obviamente que a gente tem que analisar também um pouco do mercado, os indicadores de cada título que eu tenho, se eu vou acrescentar mais ou não. Fundos imobiliários, eu comentei no segundo vídeo que a gente precisa ainda aumentar a nossa carteira de fundos. Eu quero ter entre 10 a 15, né? Ações eu devo comprar mais, mas para isso precisa realmente do valor, né? Do capital. Então, ao longo prazo a gente vai estruturando, vai equalizando os valores de cada título e com isso a gente vai ter uma carteira muito bem estruturada, tá, pessoal? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, comente, compartilhe. Isso ajuda muito na divulgação desse vídeo. Eu espero que mais e mais pessoas vejam e aprendam um pouco mais comigo, né? Isso aqui é uma troca de conhecimento. À medida que eu vou fazendo cada vídeo, eu tenho que estudar mais, eu tenho que pesquisar mais para me passar o melhor para vocês. Aos poucos a gente vai melhorando, tem melhorado a estrutura. Eu espero que eu consiga também fazer vídeo com mais recorrência para estar multiplicando ainda mais conhecimento. Gente, um forte abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!